Pessoal, começa o vídeo pedindo seu apoio, pedindo seu like. Só um pouquinho, deixa eu abrir essa janela. Essa janela me irrita, ainda bem que esse cenário vai mudar em breve. Novidades no canal, mas calma. Tá? Fiquem ligados, lá para setembro estou preparando novidades para o canal, mudança geral aqui. Mas calma, até lá peço o seu like para deixar aquela força nesse momento de incertezas no YouTube. Mas enfim, o Marcelo Freixo, vocês o conhecem, deputado federal pelo PSOL, pelo Rio de Janeiro. Ele fez hoje um ataque ao Bolsonaro e também à família do presidente, centrado na corrupção. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, o link está aqui na descrição, você pode ir lá se inteirar um pouco mais. Mas basicamente, só para contextualizar, o Freixo ele atacou o Bolsonaro nas rachadinhas do Queiroz, explicou por que dinheiro vivo é utilizado na compra de imóveis, porque você consegue maquiar o esquema de corrupção, falou várias e várias coisas. E eu vi muitas pessoas empolgadas com esse ataque do Marcelo Freixo. E hoje à tarde eu estava falando sobre isso, estava comentando, e começou a vir na minha mente que esse ataque do Freixo pode, na verdade, ser uma grande armadilha para a esquerda. Não esse ataque do Freixo em si, mas esse direcionamento da esquerda com relação ao Bolsonaro, isso pode ser uma grande armadilha. E toda essa situação do Fabrício Queiroz, ela pode acabar sendo, como posso dizer, ela pode acabar se demonstrando uma grande farsa para a esquerda. Não que o Fabrício Queiroz seja uma farsa, não que toda a situação do Queiroz seja uma farsa, porque o Ministério Público está avaliando, está provado que ele já depositou, a quebra do sigilo bancário está aí para mostrar, mas do ponto de vista eleitoral, o caso do Queiroz ele pode ser uma farsa para a esquerda. E pode ser aquele episódio, aquela situação que é o ovo da serpente. O que é o ovo da serpente? A galinha, ela senta em cima do ovo da serpente, porque ela acha que é um ovo de pinto. E aí a galinha vai chocando o ovo da serpente. E na hora que o ovo ele eclode, ao invés de sair um pintinho, sai uma cobra e essa cobra come a própria galinha. Então a esquerda precisa tomar cuidado para não estar criando um ovo de serpente. E eu vou explicar o motivo. Nós sabemos que a corrupção ela é um elemento eleitoral muito importante. Combater a corrupção é algo essencial para vencer uma eleição. Historicamente foi assim. Collor foi eleito dizendo que ele seria o caçador de marajás. Lula foi eleito dizendo que mudaria a corrupção, que seria um governo honesto. E Bolsonaro também foi eleito com a pedra fundamental do seu discurso de campanha, do seu discurso eleitoral, o combate à corrupção. E nós vimos o que aconteceu com cada um deles. Não vamos entrar aqui nos méritos de cada um, tá? Não vamos entrar nessas discussões dos pormenores. Eu sei que vocês adoram o Fernando Collor, que ele é muito bonito, que ele fala eloquente, mas vamos evitar as defesas do Fernando Collor aqui nesse vídeo para não desviar o assunto principal e o tema de maior importância. Então o que pode acabar acontecendo? E isso é algo que a esquerda precisa ficar ligada. O ataque a Bolsonaro, combater moralmente o Bolsonaro é importante? Claro que é importante, porque como eu falei, a pauta da corrupção, a pauta moral é algo essencial para vencer uma eleição. Só que existe um problema. Se a esquerda concentrar todas as suas ações na pauta moral do Bolsonaro, e quando eu falo pauta moral, estou falando pauta da honestidade, ela pode estar criando o ambiente mais propício para a eleição de Sérgio Moro. Quando o Bolsonaro começou a modificar a sua posição política, e eu já falei para vocês, o bolsonarismo ele acabou, não existe mais bolsonarismo. Ah, mas existem bolsonaristas. Existem bolsonaristas, mas o bolsonarismo como modo de governo acabou. É claro que o Bolsonaro vai manter traços do bolsonarismo. Ele incorpora esses traços. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, o link está aqui na descrição. Ele incorpora, então ele ataca a imprensa, ele faz ataques aqui ou acolá, mas ele já não possui mais aquela mesma forma de governar que ele tinha até o primeiro semestre desse ano. Atacar o STF, atacar a imprensa, de vez em quando ele faz um ataque aqui ou ali para manter a militância ativada. Mas da forma como ele fazia, ele não faz mais. Porque o bolsonarismo acabou, pessoal, como modo de governo.
tá? Isso tem que ficar claro. Existem bolsonaristas ainda? Sim, mas como modo de governo não existe mais. Isso é importante que seja feito. Mas quando o Bolsonaro mudou o seu modo de governo, ele fazia um cálculo eleitoral que era da seguinte forma. O principal oponente de Bolsonaro hoje é Moro. As pesquisas mostram isso. Ah, mas e o Lula? O Lula não pode sair como candidato nesse momento. Talvez amanhã ou depois possa ter uma reviravolta jurídica e o Lula possa sair como candidato. Mas agora, palpavelmente, quem pode sair e quem é o principal adversário de Bolsonaro é Sérgio Moro. O cálculo que Bolsonaro faz é que Moro e a esquerda, no caso o PT, eles vão se matar. Por quê? Porque um vai ficar atacando o outro. A pauta da Lava Jato vai ficar sendo atacada, vai ficar no negócio de Lula, não Lula, Moro, roubou, não roubou, sacaneou, não sacaneou, e isso projetaria Bolsonaro, porque deixaria ele fora dos ataques. Mais ou menos o que aconteceu em 2016 com o João Dória. Ficaram querendo atacar tanto o Celso Russomano que fizeram com que o João Dória se projetasse e vencesse as eleições municipais no primeiro turno. Essa foi uma das explicações, tá? Mas isso pode acontecer, é uma explicação para algumas eleições. Então o Bolsonaro aposta que o PT e Sérgio Moro vão ficar se degladiando desse lado e ele vai emergir desse outro. Só que o que pode acabar acontecendo é outra situação. O PT e Bolsonaro ficarem se engalfiando aqui, falando de honestidade, 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 você rouba, eu não roubo, você rouba menos, você rouba mais, blá blá blá, e Sérgio Moro passar ileso em uma pauta que ele é a única pauta que ele possui. Sérgio Moro não sabe nada de economia, não sabe nada de saúde, talvez não saiba nada de direito também, porque nós vimos ele furando o artigo 254 do Código do Processo Penal. Porém, e olha só o que eu estou fazendo, hein? Eu estou levantando o benefício da ignorância, eu estou dando a Sérgio Moro o benefício da ignorância. Estou falando que talvez ele não conheça o direito o suficiente, por isso que ele acabou fazendo o que ele fez com a Operação Lava Jato, que depois virou Vaza Jato, como foi divulgado pelo The Intercept Brasil. Mas, voltando para o assunto. Sérgio Moro ele só sabe falar sobre corrupção. A única pauta de Moro é a corrupção. E se você tem dois candidatos, o candidato A falando que o candidato B é corrupto e o candidato B falando que o candidato A é corrupto, logo os dois são corruptos. E a classe média, pessoal, ela é muito sensível à corrupção. E isso é algo histórico. Essa questão da honestidade, vocês já estão, eu iria falar carecas, mas vocês já estão cabeludos de saber sobre isso. Porque vocês já perderam os cabelos, já ficaram carecas e ele já cresceu novamente. Mas vem toda aquela parte, quando acaba a escravidão, os imigrantes chegam para serem trabalhadores, disputando espaços laborais junto com os escravos. Pô, mas eu sou branco. Olha só como esses negros são sujos, são vagabundos, são indolentes, são preguiçosos, são desonestos. E aí você começa a ter essa formação da classe média nacional pelos imigrantes, principalmente os imigrantes italianos, hipervalorizando a honestidade, porque a classe média ela não depende do Estado, porque os poderosos só chegaram à posição onde eles chegaram, porque eles têm a ajuda do Estado com a corrupção, e os pobres eles ficam sugando o Estado com os programas sociais. Os programas sociais esses são bancados pela classe média, então a classe média tem essa questão da honestidade muito forte em seu sangue. Então esse é o grande ovo da serpente que pode estar sendo chocado pela esquerda. A esquerda pode atacar Bolsonaro e acabar elegendo Sérgio Moro. Isso é algo que a esquerda precisa ficar muito atenta. Precisa bater na corrupção de Bolsonaro? Claro que precisa bater, é um elemento importante. Agora, só se concentrar nesse único elemento de ataque a Bolsonaro e esquecer as pautas do trabalho, esquecer as pautas dos mais pobres, a esquerda vai tomar uma invertida gigantesca nas eleições de 22. E nós vimos o que aconteceu nas eleições de 2018. A esquerda se distanciou da pauta do trabalho, se concentrou somente na pauta das minorias, a pauta identitária. Ah, mas por que a esquerda não liga mais pro trabalho? Calma, deixa eu explicar. Vou gastar aqui 30 segundos para explicar isso para vocês. O trabalho mudou. As concepções de trabalho, o contexto do trabalho não são mais os mesmos que nós tínhamos lá na década de 80. A esquerda não conseguiu se adaptar mais a esse contexto do trabalho. Então o que sobrou para a esquerda? Só a pauta identitária. Então já que a gente já não consegue mais ficar aqui, vamos só se concentrar aqui. Se eu sou um time de futebol e eu não consigo atacar bem, o que eu faço? Me defendo, então vou me defender bem, vou me concentrar só na defesa. É basicamente isso que a esquerda fez. A esquerda se concentrou muito na pauta identitária por não mais conseguir se reconectar com o trabalhador. Perdeu 2018 exatamente por conta disso. Ah, não foi por conta disso. Claro que foi. Claro que foi.
Quando a esquerda começa a perder votos na periferia e das minorias para Bolsonaro, então há um erro aí, há um grave erro. Porque um jovem negro da periferia não pode votar em Bolsonaro. Isso é um erro da esquerda, é uma falha da esquerda. Tá? Ele pode, claro que ele pode, vota em quem ele quiser, mas entenda que o pensamento mais alinhado à condição social e à realidade daquela pessoa vem da esquerda e não de Bolsonaro. Mas a esquerda perdeu porque perdeu esse eleitor. E o que pode acontecer? Se a esquerda ficar novamente se concentrando só na pauta da corrupção, só na pauta da honestidade, na pauta moral, ela vai perder o trabalhador mais uma vez. Ou não vai conseguir recuperar o trabalhador. E abre um caminho gigantesco para Sérgio Moro. Porque sem o Lula, eu vejo Moro e Bolsonaro indo para o segundo turno. Bolsonaro em cima do eleitorado da esquerda antiga, o Nordeste e os mais pobres. E Moro pegando o eleitorado do Bolsonaro, que é um eleitorado já propenso, o antigo eleitor de Bolsonaro, que já é um eleitor propenso a esse tipo de discurso da honestidade, que é a ideologia da classe média. Eu espero que vocês tenham apreciado essa reflexão e cobrem os seus candidatos. O que vocês podem fazer? Cobrar os seus candidatos, tá? Para eles se posicionarem em outras pautas que não só a corrupção. É uma arma importante? Claro que é, mas não pode ser a única, porque se for, essa não é um combate que você só vai conseguir combater usando uma única arma. Você precisa de várias armas.